Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, dando continuidade assim à nossa exposição da Palavra do Senhor Deus, capítulo 3, verso 10 e o verso 11. Filipenses 3, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor Deus: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento. Santo e eterno Deus, graças te damos pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de podermos cumprir a nossa razão existencial, que é de dar a glória ao teu nome, de prestar culto a ti, ó Deus, e de sermos submetidos à tua palavra santa, sagrada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, pelo Espírito, venha conduzir as nossas mentes cativas ao conhecimento de Cristo Jesus, e que conhecendo a verdade, uma verdade libertadora, edificadora, venha nos conduzir a uma vida prática que glorifica o teu nome. Abençoe o teu povo aqui presente. Abençoe a tua igreja, ó Senhor. Abençoe a todos os que têm desejo no coração de conhecer a ti e viver para o louvor e glória do teu nome. Que o Senhor seja servido em manifestar a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paulo já havia dito, como nós também havíamos já mencionado, no versículo 9, e ser achado nele, ou melhor, sim, deveras considero tudo como perda. Paulo havia falado isso no versículo 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo era algo para ele extraordinário. Portanto, nós vimos até aqui, temos considerado nesta passagem, alguns pontos importantes que eu gostaria de refletir ou relembrar para os irmãos. Primeiro, Paulo havia denunciado todos os tipos de religião que acrescentam alguma coisa à fé cristã. Toda religião que tenta acrescentar alguma coisa, quer seja por meio das suas práticas, seu modo de viver, para que ele seja aceito diante de Deus e não confiando única e exclusivamente na obra de Cristo, é acrescentar alguma coisa a Cristo. A obra de Cristo, e isso se torna inaceitável, e por isso anula a obra de Cristo. Ninguém pode dizer Cristo mais a lei, Cristo mais as boas obras, Cristo mais a religiosidade, Cristo mais o bom comportamento, Cristo mais determinadas vestimentas, ou Cristo mais determinados tipos de alimentos, como alguns estavam afirmando. Ou Cristo e mais determinados ritos que você tem que fazer, porque só a obra de Cristo não era suficiente. E Paulo então vai denunciar e dizer: qualquer um que tente acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, ele já havia falado isso no livro de Gálatas, dizendo: seja maldito, porque está anulando a suficiência da obra expiatória através da sua morte lá na cruz do Calvário. Se nós tivermos que acrescentar alguma coisa, logo anulamos a suficiência, porque se Cristo intenta salvar alguém, mas esse alguém não faz a sua parte, então anula-se
todo o desígnio de Deus, todo o desejo de Deus, toda a vontade de Deus. Deus quer salvar, mas a pessoa não está fazendo por onde? Não fazendo a sua parte, Cristo não pode, então, executar a sua vontade e a sua obra expiatória. Logo, no final das contas, a obra da salvação, quem dá a última martelada final, quem toma a decisão final, será o homem. E isso é inadmissível, porque Cristo ele não veio para tentar buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio definitivamente buscar e salvar o que se havia perdido. Dentre todos aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, mas aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, sim, estes, por quem Cristo morreu, serão salvos. Paulo, portanto, vem denunciar a religião que tenta acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, ou à fé cristã, aquilo que a Bíblia não precitua. Mas Paulo também, ele vai falar logo, logicamente, sobre a suficiência da obra de Cristo. Ela é suficiente. Nós não precisamos mais fazer mais nada. Ele fez tudo. Mas aí alguém diz, mas nós não precisamos crer? Sim, precisamos crer. Mas, no entanto, a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. E isto, referindo-se à fé, não vem de vós, é dom de Deus. Em outras palavras, dom nós devemos entender como favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Nem a fé. Embora se use metodologia, se use instrumentos, Deus usa. Ele não dá a fé assim do nada. Tchum, pronto, agora está cheio de fé. Deus usa instrumentos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas somente aqueles a quem o Senhor transformar esta pregação, esse ensino, em verdadeira fé, ele terá fé. Perceba, não é algo automático, porque quantos ouvem o Evangelho, o mesmo Evangelho, e um diz, eu sou um miserável pecador, e outro lá, não senti nada, não sei de nada. Uns lá são quebrantados, e outros, não acontece nada. Não foi o mesmo evangelho pregado? Foi, mas precisa de algo mais, precisa da operação da graça pelo Espírito Santo. Portanto, Paulo vai falar da suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário, e que nós não podemos ou devemos testar ou tentar a Deus dizendo, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Como disse, temos que crer, mas a própria fé é dom de Deus, é graça, favor imerecido que nós conhecemos. Mas Paulo também fala da justiça de Deus que nos é dada em Cristo Jesus. Ele havia falado isto, justiça própria que procede de lei? Não, senão a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 9, foi o que nós falamos na semana passada. Paulo então está dizendo sobre a justiça de Deus. É Deus quem nos justifica. A justiça recaiu sobre uma pessoa, Jesus Cristo. Deus, ele é um Deus justo. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa vai morrer. Essa é a lei espiritual. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Essa é a condição de toda a humanidade. E estando morto nos seus delitos e pecados, Paulo vai dizer, não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há quem deseje ao Senhor, não há quem entenda. Perceba, Paulo está dizendo, não há, do ponto de vista intelectual, entendimento. E por que não há entendimento? Porque as próprias Escrituras diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas lhe são loucura. Mas quem que vai entender? Quem o Espírito Santo iluminar. Percebam, não é um esforço natural. Não é uma coisa que
eu cheguei à gnose, aquele conhecimento, e que esse conhecimento vai me salvar. Não, é Deus que abriu os olhos do entendimento para aqueles que Ele deseja salvar, porque o Espírito sopra onde quer, Ele não é obrigado a soprar, Ele não é obrigado a fazer absolutamente nada. E alguém pode dizer, mas eu posso buscar a Deus e Deus vai vir me salvar. Mas se não há quem busque a Deus, percebam, não há entendimento, não há volição, não há vontade, o homem não busca a Deus. Mostre-me um homem natural que esteja morto nos seus delitos e pecados que busque a Deus. E quando esse homem buscar, eu vou dizer, eis que vejo um homem que a graça de Deus está atuando no coração dele. Não é ele, nem é mérito dele, é Deus que está atuando no coração, de maneira que ele agora está buscando. Vejo os sinais da graça, vejo os sinais da intervenção de Deus, pelo Espírito, no coração deste homem pecador, porque o homem natural, de uma maneira terrível, não consegue nem se arrepender dos seus pecados. O máximo que o homem consegue é lamentar as consequências dos seus erros, que ele faz situações difíceis, quebra a cara e diz, estou arrependido, roubei, agora estou preso, estou arrependido. Já percebeu que o homem só se arrepende quando se pergunta, depois que ele roubou, matou, fez alguma coisa, foi preso, e o repórter pergunta se está arrependido? Estou arrependido. Mas do que ele está arrependido? De ter feito mal? Não está arrependido de ter sido pego. É a consequência. Mas o que diz a Bíblia? Ignoras tu que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Em outras palavras, o homem por si só nem consegue se arrepender. É Deus quem opera pela sua bondade, fazendo com que ele se arrependa. Portanto, Paulo vai falar de que, estando o homem nessa condição, e sendo Deus um Deus justo, ele não poderia simplesmente dizer, absolver e perdoar pecados. Porque alguém pecou, alguém tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Mas Deus fez recair sobre seu Filho a sua justiça, de maneira que ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos substituiu. E todo aquele que agora, entendendo este evangelho da substituição, da expiação, da obra de Cristo, e chega agora nesse entendimento que já é a obra do Espírito, e diz, Senhor, me perdoe, eu sou um pecador, salva-me, Deus o salvará. Ele já não está, a morte já não terá domínio sobre ele. Paulo, agora também, ele vai dizer que toda obra de justiça humana, tudo aquilo que o homem pode fazer, não passa de esterco. Alguns está colocando lá como refúgio, considero tudo como refúgio por causa do conhecimento de Cristo, mas a expressão mais correta é esterco. E o que ele vai dizer que é esterco? Tudo aquilo que os homens reputavam por mais nobre, louváveis naquela condição e na religiosidade dele. Por exemplo, tem pessoas que acham assim, eu sou um cara legal, eu sou um cara bom, eu sou uma pessoa excelente, nunca matei, nunca roubei, nunca furtei, nunca... Ele se vangloria nisso. As pessoas chamam ele de, olha, ele é um homem probo, ele é um homem correto, corretíssimo, irrepreensível. Ele é uma pessoa assim, e ele fica todo cheio porque as pessoas o elogiam. E nesse sentido, Paulo estava lá, era uma pessoa muito elogiada, circuncidado ao 8º dia, e ele faz a listinha, o seu pedigree, aquilo que o enaltecia enquanto cidadão e enquanto judeu. Mas agora ele vai dizer o seguinte,
tudo isso é esterco, é nada. Eu confiava a minha vida, minha salvação, a minha eternidade nestas coisas, mas agora eu vi que essas coisas não passam de um grande nada. E agora eu entendo que a salvação está somente na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo, ele continua, ele avança agora um pouco mais, vai expressar qual é o seu desejo. Como nos diz o verso 10, qual é o desejo do apóstolo Paulo? E aí nós poderíamos também dizer e perguntar, qual é o seu grande desejo? O que você mais almeja na tua vida? Talvez alguns aqui, como mães, desejam que seus filhos se deem bem na vida, sejam prósperos, um bom cidadão, um bom profissional, de preferência que ganhe bastante, tenha uma casa boa, netos. O que você deseja? Talvez outros desejam aí uma boa profissão, os jovens desejam, de repente, um bom relacionamento. O que se deseja? As pessoas desejam muitas coisas, mas qual era o desejo do apóstolo Paulo? E ele vai dizer, para ser achado em Cristo. É isso que eu desejo, ser achado em Cristo, é conhecer Cristo. Portanto, Ele, como Cristo é a nossa justiça, é a justiça do apóstolo Paulo, e isto para ele, como consequência dessa justiça, trazendo a paz com Deus e a paz de Deus, trazendo a esperança da vida eterna, de tal modo que ele era um campeão, enfrentava a morte, de peito tufado, cabeça erguida. No corredor da morte ele poderia dizer, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Agora estou caminhando ali para aquele lugar que é a glória eterna. Não havia medo, não havia absolutamente nada disso. Resultado do quê? Da justificação que traz paz com Deus. E Paulo vai além, na sua ambição, em seu desejo de conhecimento de Deus. E ele, como disse, ele vai agora falar no verso 10, para o conhecer. E o que isso não significa? O que Paulo não está dizendo aqui? Paulo não está dizendo que ele quer mais conhecimento acerca de Cristo. Quero saber mais sobre Cristo, como é que Cristo nasceu, como é que ele viveu, como é que... conhecimento acerca da pessoa de Cristo. E o Cristo transcendental e o Cristo... Muitas pessoas vão buscar conhecimento acerca de Cristo. Paulo não está dizendo sobre conhecimento acerca de Cristo. É claro, e é lógico, e é óbvio que isso é importante, mas não é o que Paulo está dizendo aqui. E Paulo também não está dizendo aqui que ele está em busca de algum conhecimento acerca de certas verdades. Eu quero conhecer determinadas verdades. Vou em busca, eu preciso mais teologia, mais alguma coisa, conhecimento teórico, para poder debater e poder falar e mostrar quão grande é a minha mente, quanto conhecimento eu tenho das coisas, enfim, teóricas. Não, Paulo não está se referindo a isto. O que Paulo então está dizendo? Paulo, ele quer um conhecimento maior, mais íntimo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele quer um conhecimento da intimidade, do companheirismo, de andar com. Isso envolve aquilo que ele já tivera no passado, lá em Atos, capítulo 9, quando ele estava indo a caminho de Damasco, quando ele vê uma luz, ouve a voz de Jesus,
Cristo falando com ele, uma revelação direta de Cristo, vendo Cristo, e algo transformou a vida dele. Lembra que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Onde Paulo estava buscando Deus? Onde Paulo estava indo atrás da verdade salvadora? Ele estava indo perseguir a igreja de Cristo. Deus soberanamente se manifesta e o transforma e o salva, porque não dependia de Paulo, dependia única e exclusivamente da vontade de Deus. A salvação é assim, ela depende da vontade de Deus. Não é, eu não posso dizer quem quer ser salvo aqui. No fundo, se eu perguntar isso, todo mundo vai dizer que quer ser salvo. Todo mundo quer ir para o céu. Mas essa volição não é com entendimento que isso significa de fato. Mas Paulo, ele queria uma experiência mais profunda da sua experiência inicial, lá na estrada de Damasco. E quando ele passou aqueles dias em jejum e cego, refletindo, pensando, quantas coisas passou ali, o turbilhão de pensamento, a visão da glória de Cristo, que ele não suportou. Percebam, não somente isso, ouviu o rosto de Cristo, ouviu a sua voz, e Paulo está dizendo, eu quero conhecer mais, eu quero mais dessa intimidade de Cristo, eu quero mais disso, é isto o meu desejo. Percebam quantas vezes Paulo teve visões do Senhor, lá em Atos capítulo 18, verso 9 e 10, quando Paulo estava desanimado, estava passando por um desânimo, porque foi pregar lá em Atenas, e parece que as pessoas não estavam assim muito abertos para o Evangelho, e Paulo estava numa situação meio desanimado, e vemos no capítulo 18, verso 9 e o verso 10, que vai dizer, diz assim a palavra, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo estava desanimado, e vem Cristo e fala ao apóstolo. Eu li o verso 10, mas teve verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Uma visão. Quantas visões o apóstolo Paulo tinha nesse relacionamento íntimo com Cristo? Deus nos orienta, Deus nos fala. E muitas vezes as pessoas estão surdas, não ouvem Cristo, não ouvem Deus, nunca ouviram talvez. Talvez leram a Bíblia, mas Deus nunca falou. Ouviram muitas pregações, mas Deus nunca disse nada ao seu coração. Mas também nós vemos algo muito extraordinário que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele vai nos falar em 2 Coríntios, no capítulo 12, se os irmãos puderem acompanhar essa leitura, 12, verso 1 ao verso 4, percebam, o apóstolo Paulo vai dizer, se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Por que estava acontecendo? Ele diz, não convém me gloriar, mas vocês estão me obrigando, vocês estão colocando em xeque o meu apostolado. E eu agora então vou dizer algo para vocês. Passarei as visões e revelações do Senhor. Ele referindo-se a si mesmo, mas usando em outra pessoa. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso,
e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Percebam a experiência do apóstolo Paulo, e Paulo está dizendo: eu quero conhecer mais de Cristo, não sobre Cristo, não apenas saber acerca de Cristo ou de determinadas verdades, mas conhecer a Cristo, andar com Cristo, a intimidade com Cristo, porque isso é possível. Como nos diz as Escrituras, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Uma intimidade. E Paulo diz: eu quero cada vez mais, porque isto é algo tremendo. Que experiência, visões, palavras inefáveis, coisas extraordinárias, arrebatamento aos céus e coisas do gênero. Meus irmãos, quando olho para tais perspectivas, parece que ainda a igreja do Senhor nem tocou a orla das vestes de Cristo. Parece que está faltando cristãos que tenham sido arrebatados em seu coração pela presença inefável de Cristo, que muda, que transforma o mais terrível pecador, o maior dos perseguidores da igreja e o maior dos campeões em prol da verdade e do Evangelho, e que diz: eu quero conhecer, e quero, ainda que tenha que morrer, mas eu quero conhecer a Cristo. É uma experiência, podemos assim dizer, transcendental cristã. Não é aquela experiência que a pessoa fica fora de si, como que tomando alguma erva, algum chá, e aí então ele alucinógeno e ele sai de si. Não, mas a grandeza de Deus, que ele em sua consciência, de uma maneira clara, como disse, não fora de si. Não percebemos isso nas Escrituras. E aí então ele, olhando e percebendo a glória de Deus, ele fica extasiado. Algo que o conhecimento de Cristo, a presença de Cristo, a glória de Cristo o envolve de tal modo que ele fica como que fora de si. Uma experiência de fato transcendental cristão. É a comunhão com o Senhor da glória. Não pode ser diferente. É o Senhor da glória. Qual é o resultado quando nós temos uma experiência com o Senhor da glória? Glória. Glória. Ter um contato, portanto, mais direto e pessoal com Cristo. Ter um contato pessoal direto. Cristo, ele é alguém com quem se relaciona com o seu povo, dia após dia. Não é algo, não é uma ideia, não é uma coisa longe, não é o Deus transcendental, o Deus transcendente, mas ele é transcendente, mas ele também é o Deus imanente, é o Deus presente. E eu gostaria de dizer, meus irmãos, que é isto e esse desejo que havia no apóstolo Paulo, que deveria caracterizar todo verdadeiro cristão. É isso que deveria caracterizar todo verdadeiro cristão. Mas é claro que nas nossas experiências, eu não digo e nem sugiro aos irmãos que busquem experiências idênticas à do apóstolo Paulo, talvez tomados de uma perversa inveja. Parece que não. Eu quero ter visão de anjos. Para mim só serve se eu ver a Cristo, a glória, o brilho, ouvir a voz audivelmente, ou quero ver anjos, ou coisas do gênero. Foi única experiência do apóstolo Paulo. E era necessário ele ver a Cristo, ser instruído por Cristo, porque ele era apóstolo. E essa é uma das características para o apostolado. Não é o nosso caso. Mas o que nós esperamos como cristãos hoje?
é ter uma real, viva e pessoal comunhão e companheirismo com o Senhor Jesus Cristo. Isso é possível. Isso é possível. Você ter aquela certeza inabalável, Cristo está contigo. E talvez até naqueles momentos mais difíceis e tenebrosos da vida, você pode dizer, ainda que as coisas estejam tão terríveis, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não importa as tempestades, Cristo está aqui. De que eu temerei? O que nós temeremos? Se Cristo estiver conosco, meus irmãos, não importa que o mundo todo se levante contra nós. Tal é a confiança na pessoa de Cristo. E não importa que você esteja diante de um pelotão de fuzilamento, se Cristo está contigo, você pode dizer, oh, que alegria! Que alegria! Parece loucura. Mas vejam Estevão, vejam tantos outros que partiram, dizendo, oh, Senhor, eu me encontrarei com o Senhor hoje. A presença de Cristo, uma comunhão real, viva e pessoal. Você conhece sobre Cristo? Você conhece e crê em certas verdades? Certamente, você é cristão. Mas o cristão verdadeiro não se satisfaz com menos do que o companheirismo e a presença real, contínua de Cristo na sua vida. Ele não se satisfaz com a teologia dizendo, eu estou satisfeito porque eu creio na doutrina da eleição, da predestinação, eu creio na doutrina da regeneração, da santificação. Essas coisas são, não estou dizendo que elas não são importantes, mas não é isso. No final, no último dia da sua vida, não te consolará o quanto você sabe de teologia, mas o que vai te consolar naquele momento, do último suspiro, é você olhar para o lado e dizer, Cristo. Companheirismo vivo, uma comunhão com Deus. Desejo do apóstolo Paulo. A experiência que nós talvez não tenhamos de uma forma contínua, talvez porque nós não suportaríamos. Mas Paulo, ele diz, eu desejo ter mais dessas experiências, é o que eu quero. A gente sempre tem algumas experiências, mas eu tenho uma. Quando adolescente, trabalhando trabalhava na manutenção de um hotel, minha vida estava longe de Deus, estava andando no pecado, nunca saí da igreja, mas o meu coração estava longe de Deus. Andar no pecado, o que eu digo é longe de Deus. Andar pecado, você não precisa estar em adultério, prostituição e vícios e drogas. Está longe de Deus, você está em pecado. Cristo não está perto de você, você está andando no pecado. Mas daqui um dia lá, eu busquei ao Senhor, me ajoelhei num apartamento, como eu ia arrumar aquele apartamento, me ajoelhei e disse, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor está longe de mim. O céu se abriu. Sentimento de perdão e uma explosão de alegria, consciente, mas eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu dançava, se eu fazia, se eu me enrolava, ou se eu ficava num canto, quieto, chorando. Tal era aquele momento de sentimento, o perdão de Deus conferido e a presença gloriosa de Cristo. Algo tremendo, algo espetacular. Há outras vezes também. Ou quando no seminário, nas lutas, e começa a orar,
e você tem a percepção clara da presença real de Cristo, que enche o coração. E aí você vê todos aqueles problemas que você tem. Você não tem. Cristo é maior. Ou quando você está lendo a Bíblia e você meditando na palavra de Deus, e Deus fala, Deus se faz presente. Ou você olha para a revelação geral de Deus e os céus proclamam a glória de Deus. E você consegue ver a glória de Deus. Ou você olha para o firmamento e vê as obras das suas mãos e você diz: que tremendo é esse Deus! E aí, não somente você vê quão tremendo é esse Deus e quão glorioso é esse Deus, mas esse Deus vem e agora Ele está perto de você. E aí você diz: o que eu vou temer? E aí eu pergunto para você: você anseia essa comunhão? Cristo real? Não é o Cristo da pregação, não é o Cristo da teologia. É claro que Cristo, Ele usa meios, mas a pergunta é: você anseia por esta comunhão com Cristo? Ou você já experimentou esta comunhão real, pessoal com Cristo? O que o mundo deseja? Deseja realizações, emprego e essas coisas todas. Deseja saúde e malha o corpo e faz tantas coisas enfim, está em busca disso tudo. Lembre, não estou dizendo que essas coisas são ruins em si mesmo. Você pode fazer tudo isso, mas o que o salvo deseja, só uma coisa: Cristo. Só Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Para o conhecer. Conhecer aqui denota esse relacionamento íntimo, essa intimidade. Não é um conhecimento teórico, é o conhecimento relacional. O conhecimento de intimidade, de relacionamento. E é isto, meus irmãos, que podemos dizer: o que diferencia o cristão verdadeiro de toda e qualquer outra pessoa. O que você mais deseja na tua vida? E a gente pergunta para cristão: desejo ser médico, desejo ser isso, desejo ser aquilo, desejo ganhar muito dinheiro, desejo... lamentável, lamentável. Ele deveria dizer para qualquer um que o perguntasse para ele, sendo cristão ou sendo ímpio: o que você deseja na sua vida? Conhecer a Cristo, não há dúvida. Estar com Cristo, andar com Cristo. E talvez a pessoa pergunte: mas talvez você não entendeu minha pergunta. Eu entendi sim a sua pergunta. Não há outra coisa no meu coração que eu mais deseje do que estar com Cristo. E se tiver que morrer para estar com Cristo, não tem problema também. Todos ansiamos então por muitas coisas, desejamos muitas coisas, mas para o cristão, em primeiro lugar está Cristo. E quando Cristo, meus irmãos, quando você está nessa experiência, você, como diz o apóstolo Paulo: eu fui arrebatado, não sei se no corpo ou fora de corpo, ouvi palavras inefáveis. Sabe o que o mundo se torna? E toda a glória do mundo, o que se torna? Um grande nada, insignificante. E aí quando você está na presença de Cristo, alguém diz: eu te dou 1 milhão, 2 milhões, bilhões. Você diz: fique com essa ninharia para você, eu já tenho a melhor parte. Se algo me faz tropeçar neste caminho de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como diz o Senhor Jesus Cristo: arranca-o, lança fora, porque é melhor você entrar maneta no reino dos céus do que com todo o corpo e ser lançado no inferno. Ou então arranca, tira o teu olho direito fora, porque é melhor entrar no reino de Deus cego ou
com um olho só do que com todo o seu corpo ir para o inferno. Ele diz, eu jogo fora tudo. Por isso que Paulo vai dizer, considero tudo como perda para obter o conhecimento de Cristo. É isso, tudo perda. Portanto, nós vimos qual era o desejo do apóstolo Paulo: conhecer melhor, mais continuamente, mais profundamente a Cristo Jesus. Mas ele continua, ele não para por aí, mas também para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu quero ser mais semelhante a Cristo, eu quero me parecer com Cristo, eu não quero só ter conhecimento de Cristo, eu não quero somente andar com Cristo, eu não quero somente ter um relacionamento com Cristo, eu quero ser semelhante a Cristo. É isso que eu quero, diz o apóstolo Paulo. E ele vai dizer sobre o poder da ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso? O poder da ressurreição é a vida que sobrepõe a morte, é a vida que vence a morte. A ressurreição é aquele estado em que a morte diz, venci, ganhei, e a ressurreição diz, não, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O poder da ressurreição de Cristo quer dizer uma vida vitoriosa. Eu quero viver uma vida vitoriosa, não mais choramingando debaixo das minhas aflições, minhas dificuldades. Eu pequei, mas é para viver uma vida debaixo do poder da ressurreição. Não naquela vida de derrotado cristão. Se sabe, a carne é fraca, o mundo é mau, o diabo se levanta. E o poder da ressurreição não vale para nada? Eu vivo caindo, eu vivo somente pecando. Isso é uma vida indigna. E nesse sentido concordo. Somos pecadores, eu sei que nas nossas melhores ações ainda nós cometemos o pecado. Mas outra coisa é você viver naqueles pecados, como diz, habituais. Vivendo o pecado, eu não venço, eu sou mais fraco, eu não consigo vencer o meu pecado, eu não consigo me dominar, eu não consigo. E o poder da ressurreição, que testemunho é esse da vida em fracasso? Aonde está a glória do Evangelho? Aonde está o poder da salvação? Que o Evangelho é o poder de Deus para salvar de quê? Só para carimbar na testa dizendo passagem para o céu, vive a mesma vida, mas pelo menos carimbado aí que vai para o céu. Não, é o poder para viver uma vida vitoriosa sobre a morte. O salário do pecado é a morte, e nós podemos ser mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Vida cristã vitoriosa, porque não existe coisa mais frustrante do que ser crente derrotado. Só derrotado, vive em derrota, choramingando. Não. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu Satanás. Cristo venceu a morte. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo e sobre a própria morte. E você já imaginou você em comunhão com Cristo? O diabo vem, os inimigos vêm, as tentações vêm, e você vitorioso em Cristo, em comunhão com Cristo, experimentando o poder da sua ressurreição. Ele, Cristo, nos capacita, Ele nos dá poder.
Mas não somente isso, ele não fala sobre o poder da ressurreição, mas ele também a comunhão dos seus sofrimentos, comunhão da sua aflição. E Paulo, então, está dizendo, quanto mais semelhantes a Cristo nós formos, quanto mais parecidos formos com Cristo, quanto mais tivermos de Cristo, quanto mais relacionamento com Cristo nós tivermos, o que vocês acham que vão acontecer, meus irmãos? O mundo vai te elogiar? O mundo vai aplaudir? O mundo vai dizer parabéns? Não, meus irmãos. Quanto mais nos parecemos com Cristo, mais aflições você terá. Sabe por quê? Porque o mundo odeia. O mundo não te amará. O mundo te perseguirá. Como nos diz Paulo em 2 Timóteo 3,12, se alguém quiser viver piedosamente, sofrerá perseguição. Olha só, quanto mais piedoso você for, quanto mais crente você for, quanto mais semelhante a Cristo você for, quanto mais de Deus você tiver no seu coração, mais o mundo vai te odiar. E aí eu digo, esse aspecto é um aspecto aferidor. Se o mundo te elogia por você ser crente, você não está sendo semelhante a Cristo, não. Porque quanto mais de Cristo o mundo vai te odiar. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. E justiça aí se refere à santidade. Ser santo, quanto mais santo, o mundo odiará. Também, Filipenses mesmo, capítulo 1, verso 29, ele vai dizer o seguinte, e nós já vimos, claro, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. É graça. Porque quanto mais temos de Cristo, mais nos padecemos por causa de Cristo. O mundo odeia Cristo. E o mundo odiará aqueles que se parecem com Cristo. Se o mundo elogia o cristão, é porque há no ar uma suspeita de que tal cristianismo não é genuíno, não vale nada. A reação do mundo, por isso Paulo vai dizer, ser semelhante em ter a comunhão na sua aflição, do seu sofrimento. Poderíamos ver outros textos, como 1 Pedro 4,16, diz o apóstolo Pedro agora, acho que sim. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se você está sofrendo por ser cristão, dê glórias a Deus. Muitos se queixam. Deus, eu quero ser fiel a Ti. Olha o que está me acontecendo. Enquanto ele devia dizer, Deus, muito obrigado, porque estou sofrendo por causa do Teu nome. Mas poderíamos ver também, Tiago, capítulo 1, verso 2, quando ele nos diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passardes por várias provações. Tem alegria, ser participante, ter comunhão no sofrimento de Cristo. Ou então, Mateus capítulo 10, verso 24 e verso 25, ainda nos diz o Evangelho.
O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se chamaram Cristo de Beelzebu, quanto mais os seus servos. Quantos cristãos não foram queimados vivos, acusados de que eram da bruxaria, eram de Beelzebu ou coisas do gênero. Mas poderíamos ver também aqui em Atos, e eu gostaria novamente que os irmãos abrissem no capítulo 5 de Atos, no verso, tem todo o capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 42, mas eu vou ler somente o verso 40 a 42, quando diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles foram presos, os apóstolos, o apóstolo Pedro, foram presos, ficaram lá, foram inquiridos pelo Sinédrio e depois, antes de soltar, nós não podemos mantê-los presos, é injusto, não há acusação formal. Os irmãos sabem disso, as injustiças, né? Mas daí eles chamaram os apóstolos, açoitaram, ordenando que eles não falassem em nome de Jesus, aí soltaram. Veja o verso 41, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se, por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Se regozijaram. Nós estamos alegres porque estamos sofrendo por causa de Cristo, nós estamos nos parecendo cada vez mais com Cristo. Mas tem muita gente que não quer ser perseguido, tem muita gente que não quer sofrer. Olha o desejo do apóstolo Paulo. Não tem como você se parecer com Cristo e que não cause uma reação no mundo. Mas o pecado nos ferirá. Quanto mais santo nós formos, mais o pecado, se nos tornamos mais sensíveis ao pecado, mais nos entristece. Quando vemos o mundo andando no pecado, isso nos fere, isso de certo modo nos leva a um certo sofrimento, mas também os inimigos de Cristo nos ferirão. Mas diz o apóstolo Paulo, conformando-nos também em sua morte. Conformando-nos em sua morte. Não vou me demorar nesta questão, mas eu quero participar da morte de Cristo. Ainda que seja de um modo literal, mas eu quero morrer para mim mesmo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A minha vida não é minha, a minha vida pertence a Deus. Meu corpo não é meu, pertence a Cristo, eu sou de Cristo. A minha casa não é minha, é de Cristo. O meu carro, a minha profissão, o meu conhecimento, seja o que for, eu abro mão de tudo, eu quero promover a glória de Deus. Se Deus disser, deixa tudo, abandona tudo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para outra terra, eu vou, deixo tudo, morro para tudo. Verso 9, o apóstolo Paulo tratou sobre a justificação. Se os irmãos puderem perceber, Paulo está tratando sobre essa justiça de Deus, a justificação, onde nós somos justificados. Verso 10, Paulo está tratando sobre o tema da santificação, onde nós somos santificados, nos parecemos cada vez mais com Cristo. Quanto mais santo, mais nos parecemos com Cristo. No verso 11, e para concluir, não expondo, mas mencionando, Paulo, ele vai tratar para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está tratando da glorificação. É isso que eu mais desejo. Olha o desejo do apóstolo Paulo.
Olha o sonho do apóstolo Paulo. Olha tudo que ele queria na vida. É mais de Cristo. E depois, no final das contas, ser glorificado e estar com Cristo para sempre, o que é imensuravelmente melhor. Ele diz, olha, eu quero partir e estar com Cristo. Ele desistiu de morrer, de viver, ele não está cansado de viver, está desesperado da vida. Não, ele diz, por amor de vós, eu quero até ficar aqui. Isso me constrange, pelo bem da igreja eu fico. Mas se você me perguntar, o que eu prefiro? Ficar ou partir? Não tem dúvida, eu prefiro partir e estar com Cristo. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Aqui está os desejos de alguém salvo. Que sejam os nossos desejos, que sejam os seus desejos. Porque o verdadeiro cristão não se contenta com menos do que isso. Se a tua esperança é outra coisa que não seja a glória, tudo passa, meu irmão, tudo acaba. A beleza acaba, o dinheiro acaba, a saúde acaba, a vida acaba. Cristo não. A glória seja dada a Cristo. Amém.